100 anos antes do nascimento de Einstein, o rei Luís XV estava no trono da França. Mas o poder antigo e absoluto da monarquia sobre o povo estava começando a ser desafiado. Jacques, deixe as janelas. Esqueça a chuva. Precisamos de ar. A Revolução Francesa estava bem próxima. Essa foi a era do iluminismo, quando os intelectuais acreditavam piamente que a evolução estava na ciência. E eles achavam que uma das suas primeiras tarefas era racionalizar e classificar cada tipo de matéria para poderem ver como tudo interagia. Antoine Lavoisier, um jovem aristocrata rico, decidiu assumir essa tarefa para ver se havia alguma ligação básica entre todas as coisas da vida diária, todas as diferentes substâncias do mundo. Mas o que funcionou para Lavoisier como cientista, sua meticulosa, até obsessiva atenção para os detalhes, também seria sua ruína. Senhor Lavoisier, se meus olhos não me enganam, o senhor está consumindo muito leite esta noite. Primeiro, o senhor tomou um copo de leite. Agora está tomando uma tigela com leite. Quer passar para um prato de leite? Suas observações precisas demonstram que é uma mulher de curiosidade científica, mademoiselle. Muito incomum. Como busca conhecimento, então eu vou lhe dar. Nas últimas 5 semanas, não tenho tomado nada além de leite. Santo Deus, homem. Eu preferiria morrer a jejuar tomando leite por 5 semanas. Está sofrendo de alguma doença horrível? Pelo contrário, estou investigando os efeitos da dieta na saúde. Senhor, com o maior respeito ao membro da Real Academia de Ciências, seu intestino deve pensar que sua garganta foi cortada. Ao passo que seu intestino, senhor Conde, sem dúvida está solicitando à Academia uma ampliação da sua garganta. Marianne, como ousa insultar o Conde? Não se esqueça do que o Conde lhe oferece. Não só casamento, mas pense em como você vai ser apresentada à sociedade. Você vai ser o sucesso de Paris. Não seria uma pena, madame, sobrecarregá-la com todos os deveres do matrimônio antes de ter tido a chance de experimentar sua curiosidade pela natureza? Será que podemos sair? Está ficando muito quente aqui dentro. Planeja mesmo se casar com a Merval? Há um plano sim, mas não é meu. Então devo fazer planos para salvá-la. Lavoisier não era um cientista por profissão. Era o chefe dos fiscais tributários de Paris. Sua grande ideia era construir um enorme muro em volta da cidade e cobrar impostos de tudo o que entrasse e saísse. Mas seus impostos sobre as coisas simples da vida, pão, vinho e queijo, não o tornavam simpático para os parisienses comuns. Esse jovem escrupuloso e meticuloso ainda se permitia um ocasional ato de paixão. Em 1771, Lavoisier se casou com Marie-Anne Pauls, a filha de seu colega de trabalho. Assim, ele a salvou, como havia prometido, de um casamento arranjado com um conde 40 anos mais velho que ela. Permita-me lhe mostrar uma coisa. Penso que Lavoisier achava seu trabalho como coletor de impostos muito maçante e às vezes ele ansiava pelas noites e fins de semana, quando podia se dar ao luxo de fazer experiências químicas. E ele chamava esses momentos de jour de bonheur seus dias de felicidade. Madame, o que vai acontecer se eu pegar uma barra de cobre ou ferro e deixar lá fora na chuva,
Meses a fio, Madame Lavoisier. Monsieur Lavoisier. Os metais. O que seria deles? Seria esse um exame oral antes do verdadeiro exame, senhor? Simplesmente busco a verdade. Então está brincando comigo, porque sabe a verdade. O cobre vai ficar coberto de azinhavre e o ferro vai enferrujar. Acho que o termo é calcinação. Impressionante, minha linda esposa. Mas eu vou pressionar mais. Quando o metal enferruja, ele fica mais leve ou mais pesado? Ah, senhor. Acho que quer me pegar. Oh. Então talvez essa borboletinha deva pousar e me permitir olhar de mais perto. Todo cidadão da França, seja da idade que for, sabe que quando o metal enferruja, ele perde peso, fica mais leve e depois desaparece. Mas... Pare! Não terminei. Contenha-se, senhor. Tem mais? Em um panfleto publicado recentemente por um jovem e brilhante químico, Antoine Lavoisier demonstra que o ferro, se combinado com o ar, na verdade, fica mais pesado. Impressionante. Eu pretendo... Não. No que quer que seja, senhor, eu pretendo estar ao seu lado, aprendendo o que puder sobre sua ciência para ser sua colega valorosa. Então me deixe mostrar como o ferro se combina com o ar para formar uma união tão delicada. Amanhã, senhor. Amanhã. Marianne aprendeu química ao lado do marido, mas logo buscou outros meios para contribuir com seu trabalho. Ela aprendeu inglês para poder traduzir trabalhos científicos contemporâneos. Teve aulas de desenho para poder registrar em detalhes forenses as minúcias do seu trabalho juntos. Ela dirigia o laboratório deles e era a relação pública da Lavoisier Incorporation. Era o centro de todo o esforço de pesquisa. Monsieur, que coisa horrível de se dizer. O senhor é muito atrevido. Por aqui, por favor, senhores. Senhores, é minha grande ambição demonstrar que a natureza é um sistema fechado. Que em qualquer transformação, nenhuma quantidade de matéria nem massa se perde e nem se ganha. Por aqui, por favor. Essa precisa quantidade de água é aquecida para virar vapor. Esse vapor é posto em contato com uma barra de ferro em brasa envolta em carvão. Neste lado, esfriamos o vapor. Mas o que é interessante, coletamos menos água do que quando começamos. Então é claro que perdemos certa quantidade de água. Contudo, também coletamos um gás. E o peso da barra de ferro aumenta. Então, quando combinamos esses dois elementos, o novo peso da barra de ferro e o gás que coletamos, eles são exatamente iguais ao peso da água perdida. Mas é ar atmosférico, Sr. Lavoisier? Não, porque eu meço tudo meticulosamente. Eu posso ver que está mais leve do que o ar à nossa volta. E além disso, está mais inflamável. Vá lá. A água é feita de hidrogênio e oxigênio. Então o que ele fez foi pegar o oxigênio para colocá-lo dentro de uma barra de ferro em brasa. Basicamente só estava fazendo ferrugem, que é ferro oxidado, mas ele estava fazendo a ferrugem muito rapidamente. Sobrou hidrogênio, que chamamos de ar combustível, e ficava flutuando como um gás. Nenhuma massa se perdeu, meramente se transformou.
E depois, ele queria transformar tudo de volta em água. Isso é só o começo. Nos próximos meses, eu espero demonstrar que posso recombinar esse ar combustível com o ar vital e transformar os dois novamente em água. Eu vou recriar exatamente a mesma quantidade de água que foi perdida aqui nesse processo. É minha esperança completar o ciclo: água em gás e em água. E não perder uma gota. Por muito tempo, Lavoisier suspeitou que exatamente a mesma quantidade de matéria, a massa envolvida em qualquer transformação, sempre era conservada. Mas para provar isso, ele tinha de fazer milhares de experiências. E tinha de fazer as medidas com incrível precisão. Foi aí que entrou a grande fortuna dele de coletor de impostos. Ele pôde pagar os instrumentos mais sensíveis já construídos. Ele ficou obsedado pela precisão. Mas os métodos exatos de Lavoisier também estavam começando a irritar a crescente multidão de parisienses famintos e desencantados. Antoine? Antoine! Ah! Acorde, Antoine! Desculpe. Que horas são? Está quase na hora de receber o Sr. Marat. A academia lhe pediu para avaliar seus desenhos. Ele alega ter feito uma grande descoberta. Ah, Antoine, você se esqueceu? Ah, meu Deus. Outro charlatão com uma ideia para vender. Deus me dê paciência. Sr. Marat. Senhor, eu gostaria de lhe mostrar o aparelho que eu inventei. Ele projeta uma imagem da substância do fogo em uma tela. Está vendo? Quando uma lanterna brilha através de uma chama, vemos um padrão tremeluzente sobre a chama. Meu aparelho torna a substância do fogo altamente visível. O senhor coletou essa substância do fogo? O senhor a pegou e mediu? Ah, não, mas pode-se vê-la. Eu lamento, mas na ausência de medidas exatas, de observações precisas, sem raciocínio rigoroso, só se podem fazer conjecturas. Então isso não é ciência. Eu não sou dado a conjecturas, senhor. Não. Se me der licença, eu estou extremamente ocupado hoje. Obrigado. Então é isso? Tenha um bom dia, senhor! Deixe-me adivinhar, Marat. O déspota científico do rei decretou que a sua invenção não se adapta à versão da verdade determinada pela academia. Lavoisier. Ele fala de fatos. Ele venera a verdade. Escute, meu amigo. As academias reais são todas iguais. Insultam a liberdade de pensamento. Eles acham que são os únicos árbitros do gênio. Eles são totalmente podres. Assim como todos os outros tentáculos do rei. O povo é que determina o que é certo e errado. Não se preocupe. No meu próximo panfleto, eu vou expor esse seu perseguidor. Durante anos, Lavoisier queimou, fatiou, derreteu e ferveu toda a substância concebível. Constatou que desde que se seja escrupuloso em relação a coletar os vapores líquidos e pós-criados em uma transformação, então não se perde massa.
Os líquidos podem se tornar gases, os metais podem enferrujar, a madeira pode virar cinza e fumaça, mas a matéria, os átomos minúsculos que compõem todas as substâncias, nada jamais se perde. A coroação dessa obra foi o uso notável da eletricidade estática para fazer com que o oxigênio e o hidrogênio se recombinassem e voltassem a ser água. O que está acontecendo? Quando explodiu a Revolução Francesa, a família real e grupos inteiros de aristocratas perderam as cabeças na guilhotina. Para os revolucionários franceses de 1790, Lavoisier significava apenas uma coisa. Ele era o coletor de impostos desprezível que tinha construído um muro em volta de Paris. O trabalho de Lavoisier como coletor de impostos o deixou sob suspeita. Ele foi denunciado por um cientista fracassado que tinha virado jornalista radical, Jean-Paul Marat. Lavoisier! Lavoisier! Lá dentro. Lavoisier! Lavoisier! O que Lavoisier fez foi fundamental para a ciência e para o E igual a MC ao quadrado. Ele disse que se você pegar um bocado de matéria, pode separá-la, pode recombiná-la, pode fazer qualquer coisa com ela, e o que compõe a matéria não se perde. Se a multidão queimasse Paris totalmente, transformasse os tijolos em escombros e poeira, e queimasse os edifícios até virarem cinzas e fumaça, e se você colocasse uma cúpula gigantesca sobre Paris e pesasse toda a fumaça, cinzas e escombros, teria exatamente o mesmo peso da cidade original e do ar que a cercava antes. Nada desaparece. Um século depois, toda a natureza era classificada em dois grandes domínios. Havia a energia, as forças que levavam objetos, e havia a massa, a matéria física que compunha esses objetos. Toda a ciência do século XIX baseava-se nesses dois poderosos pilares. As leis que governavam um não se aplicavam ao outro.